Oi, eu sou o Felipe, calma, você não tá no canal errado, eu só passei aqui rapidinho pra avisar que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal aqui embaixo. Lá você vai ter acesso antecipado a todos os contos de terror que saírem aqui, além de conteúdo inédito, ou seja, sai um vídeo aqui, um vídeo pros membros, um vídeo aqui, um vídeo pros membros e assim sucessivamente. E também, claro, acesso aos vídeos clássicos que eu tive que tirar do ar lá do outro canal, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, enfim, são mais de 100 horas de conteúdo que eu tô reeditando e corrigindo algumas coisas pra trazer pra cá melhorzinho, porque o YouTube ainda pega no pé, né? Quem já faz parte do Apoia-se continua a mesma coisa lá, tá? Eu só tô trazendo pra cá esses conteúdos pela praticidade. Clicou, já tem acesso a tudo, não precisa ficar esperando por mim. Muito mais fácil. Então considere vir pra cá pro Seja Membro também. Agora sim, vamos pro vídeo. A minha mãe me ligou alguns dias atrás. Ela estava chorando e me lembrou que era aniversário de seu irmão, Bruno. Fiquei surpreso ao ouvir esse nome. Fazia tanto tempo que ela não falava sobre ele que eu tinha esquecido completamente o que aconteceu. Quando contei essa história para um amigo, ele comentou que as pessoas na internet adoram histórias sobre coisas sinistras do governo. Então, aqui está o mistério obscuro da minha família. Eu vou contar o que eu sei primeiro e, em seguida, explicarei como eu sei disso tudo. O meu tio Bruno era um limpador para uma empresa privada contratada pelo governo. Seu trabalho, ou o trabalho de toda a equipe dele, para ser mais exato, era recuperar ou destruir dados secretos, ultra-secretos e até supostamente acima de ultra-secretos de embarcações militares naufragadas. Isso incluía desde documentos, unidades de armazenamento, cargas, armamentos, crachás ou cartões de identificação e até corpos. Ele também apagava marcas de identificação nos navios, removia indicações de origem nacional e resgatava partes valiosas das embarcações. Suas tarefas não se limitavam a isso, mas essas são as mais interessantes e relevantes. Bruno realizou mergulhos em grande profundidade entre 1969 e 1971 e depois de 1980 a 1981. Não sabemos muito sobre a vida dele entre esses períodos, mas sabemos que ele foi designado para uma instalação de treinamento em algum lugar no Círculo Polar Ártico, provavelmente na Groenlândia ou no Canadá. Durante esse tempo, ele só visitava sua casa no Arizona por 6 semanas ao ano e tinha uma série de proibições estranhas. Ele não podia comprar materiais de escritório ou máquinas de escrever. Não podia gastar dinheiro de forma alguma, exceto com um talão de cheques emitido pelo empregador. Não podia entrar em bancos, manusear dinheiro, ir a grandes aglomerações, beber álcool, entre outras coisas. Nem cigarro ele podia fumar. Era proibido escrever qualquer coisa, e por isso nunca manuseava lápis. Não podia falar sobre o trabalho e se recusava a tocar no telefone, com uma exceção. Bruno precisava ligar para um número de telefone a cada 6 horas, independente da hora do dia. Ele acordava no meio da noite para fazer a ligação, o que sempre irritava sua esposa. Quando fazia essas ligações, falava de maneira casual, como se estivesse conversando com um velho amigo, e nunca dizia nada além de trivialidades. Eu ouvi essas chamadas uma vez na vida e, só mais tarde, percebi que elas eram altamente codificadas. O que ele realmente dizia, jamais saberemos. Mesmo quando alguém ligava para falar com ele, ele não atendia. Só tocava no telefone ou falava se ele mesmo tivesse feito a chamada. Nunca vi alguém tão paranoico na vida, mas, quando jovem, achava o comportamento dele inofensivo e até divertido. Meu tio desapareceu misteriosamente em 1999, quando eu tinha 12 anos. Eu só o tinha encontrado 2 vezes e, na época, ele já estava aposentado. Eu era muito jovem para lembrar do primeiro encontro, mas da segunda vez fiz questão de esquecer. E quase consegui, até essa conversa com a minha mãe. Quando o visitamos por uma semana em Phoenix, ele estava sombrio o tempo todo. Era um homem singularmente antipático e parecia alheio a tudo, perdido em seus próprios pensamentos. Ele era a pessoa mais pensativa e reservada que já conheci, como se tivesse se retirado completamente deste planeta e só restasse um corpo funcionando. Olhava por cima do ombro o tempo todo, até no sofá, e sempre observava o retrovisor quando minha mãe o levava para jantar. Lembro-me de que ele fazia coisas estranhas constantemente, como inspecionar os interruptores de luz em sua própria casa.
desaparafusando as placas e investigando antes de colocá-las de volta. Cada vez que saía, olhava para o alto, como se esperasse que um tijolo caísse em sua cabeça ou que um helicóptero tirasse uma foto dele. Ele só falava em frases curtas e entrecortadas, cuidadoso para não revelar nada que pudesse colocá-lo em apuros. Parecia carregar o peso do mundo nos ombros e um mar de confissões contido atrás de um dique nos lábios. À noite, ficava pensando nele enquanto tentava dormir. Em uma noite, durante a visita, Bruno perdeu o controle. Não sei o que causou, mas ele teve um surto e começou a agir como se estivesse sob efeito de drogas pesadas. No meio de uma conversa no sofá, começou a gritar que estava cansado de todos os jogos e que não queria ser um hamster de laboratório. Para o horror da minha mãe, ele se lançou contra mim e tentou me estrangular. Continuava gritando para minha mãe que ia torcer a cabeça e mostrar todos os circuitos, câmeras nos meus olhos e microfones nos meus ouvidos. Ele me mordeu e, quando viu que eu sangrava, saiu do transe e começou a chorar. A minha mãe tentou ligar para a polícia pelo telefone da casa, mas não conseguiu completar a chamada. Ela discou freneticamente o número colado na geladeira e uma mulher atendeu. A minha mãe disse que Bruno estava agindo de forma insana e que precisava de polícia e ambulância. A mulher disse que ligaria para o médico de Bruno imediatamente e que todos deveriam esperar, calmamente. Eu recusei ir ao hospital de qualquer maneira. Eu tenho fobia de vômito e hospitais me deixam nauseado. Em menos de uma hora, um homem apareceu na porta. Ele se apresentou como Dr. S. O médico vestia calças sociais e camisa de botão e estava bem barbeado. Lembro-me de notar a aspereza de suas mãos quando ele apertou a minha. Ele era grande, mas articulado demais para ser um mero brutamontes. É difícil explicar, mas a simplicidade da sua aparência e a calma do seu comportamento me pareceram extremamente ameaçadoras. Como se ele estivesse prestes a matar todos na casa, meio Patrick Bateman. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi o cheiro de ácido de produtos químicos que ele exalava, como se tivesse invernizado madeira ou algo assim. O médico teve uma conversa rápida com meu tio na varanda e, então, se despediu e foi embora. Ele disse para minha mãe e eu que Bruno vai ficar bem, só precisa de um pouco de descanso. Eu vou prescrever um medicamento e você pode pegá-lo para ele amanhã. Quando minha mãe perguntou se era perigoso ficarmos sozinhos com Bruno, o médico apenas riu e disse: "Não mais, eu prometo." Ele apertou meu ombro e foi embora. Duas coisas me perturbaram profundamente na visita do Dr. S. A primeira é que ele não ficou mais de 4 minutos entre o olá e o adeus. O que ele poderia ter dito a Bruno nesse tempo? E segundo, quando corri para o andar de cima para vê-lo ir embora, ele não entrou em nenhum carro. Simplesmente saiu andando pelo bairro. Bruno pareceu imediatamente melhor depois de se encontrar com o médico. Pediu desculpas a mim e jantou conosco. Estava de muito melhor humor, como se tivessem aliviado o peso que carregava. A minha mãe e eu dormimos no quarto de hóspedes com a porta trancada naquela noite, porque não fazíamos ideia do que esperar dele. Bruno era como seus interruptores preciosos, ligado ou desligado, sem nada entre esses estados. Mas, no meio da noite, acordei com a minha mãe gritando. A casa estava escura, a porta da varanda estava aberta e Bruno havia sumido. Ele não levou nada consigo, nem os sapatos, nem dinheiro, nem relógio. O carro ainda estava na garagem e as chaves no balcão. Tentamos ligar para o número na geladeira, mas a linha estava desconectada. O telefone não fazia mais ligações. Logo na manhã seguinte, um grupo de homens apareceu na casa. Eles levaram todos os pertences de Bruno em caixas e nos fizeram um monte de perguntas muito estranhas e sem sentido. Coisas como: Bruno já te disse qual era sua cor favorita? Qual comida ele mais odiava? Ele era bom com crianças? Ele frequentava a igreja? Qual é a sua lembrança mais antiga dele? Ele era destro ou canhoto? O interrogatório nos deixou perplexos. Eu estava realmente confuso com tudo aquilo, mas a minha mãe estava horrorizada. Não importava o que ela respondesse, eles sempre duvidavam dela e diziam que ela devia estar enganada, apresentando alguma explicação absurda. Por outro lado, nunca questionaram nada do que eu disse.
Até hoje eu não entendo qual era o objetivo de tudo aquilo. Quase um ano depois, quando o choque do desaparecimento começou a se transformar em uma dor surda, a minha mãe decidiu vender o carro. Sob o assoalho do porta-malas, escondido no estepe, ela encontrou uma fita VHS. Era de Bruno. Ele provavelmente a colocou lá enquanto dormíamos. Na fita, Bruno estava em algum lugar distante no deserto. Ele parecia alguns anos mais jovem e parecia não dormir há dias. Descreveu a natureza de seu trabalho para minha mãe e algumas das coisas que tinha visto e feito. Juntei tudo o que sei sobre ele a partir dessa fita e de algumas conversas entre minha mãe e a ex-esposa de Bruno. Não vejo a fita desde que a encontramos e tenho certeza de que minha mãe a jogou fora, conforme Bruno instruiu. Mas aqui estão as coisas que mais lembro. As coisas mais estranhas e assustadoras que ele encontrou enquanto trabalhava em navios e submarinos afundados. Salas que permaneciam pressurizadas, onde as pessoas pareciam ter vivido por semanas depois do submarino afundar. Alguns marinheiros aparentemente perderam a sanidade, escreveram nas paredes ou mataram uns aos outros. Sons altos de batidas do casco e nos corredores. Esses naufrágios eram, em sua maioria, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Alguns do Vietnã, então tinham décadas. Mas Bruno jurava que ouvia SOS em código Morse mais de uma vez. Ele até disse que uma vez ouviu "Saiam", corpos congelados que pareciam mumificados, suspensos nos destroços com sorrisos no rosto, a pele congelada se desfazendo, revelando um sorriso. O corpo de uma jovem que parecia ter morrido muito mais recentemente que qualquer outro no navio. Ela vestia um vestido branco esvoaçante e parecia um anjo quando Bruno a encontrou. Não estava ressecada como os outros corpos. Sua pele estava intacta, apesar de estar presa em um submarino britânico que afundou nos anos 40 e agora está no fundo do Mar do Norte. Coisas estranhas em navios soviéticos, experimentos humanos, fetos em frascos, restos que pareciam humanos e animais, gaiolas, correntes, redes de celas nos porões de um quebra-gelo nuclear no Ártico, etc. Bruno afirma ter encontrado o corpo de algo que parecia um bebê, flutuando em um laboratório, mas seus membros tinham 60 a 90 centímetros de comprimento e pendiam como os de uma vespa morta. Quando ele o moveu, o corpo se desfez e se dispersou na água. Muitos poucos ossos, se é que tinham algum. Bruno contou sobre descobrir um avião de passageiros que nunca foi relatado como desaparecido. Ele caiu no oceano e afundou. Todos os corpos ainda estavam presos em seus assentos. O curioso é que o avião tinha afundado próximo a um antigo navio e os corpos no avião usavam todos placas de identificação que foram rastreadas até aquele navio. Era como se alguém tivesse feito uma brincadeira ao trocar as placas, mas, na minha mente de 12 anos, imaginei os corpos do navio andando pelo fundo do mar e se prendendo no avião acidentado, na esperança de voltar para suas famílias. Limpadores enlouquecendo nas profundezas. 2 amigos de Bruno desapareceram durante um mergulho na costa do Alasca. Um deles foi encontrado trancado dentro de uma sala do submarino que estavam explorando, uma porta que só podia ser trancada por fora. Ele estava quase morto de hipotermia e jurava que uma mulher sem rosto o colocara ali. O outro conseguiu remover uma pequena parte do capacete, se matando instantaneamente por causa da diferença de pressão. Bom, tem mais, e eu vou tentar perguntar para minha mãe, na verdade, se alguém tiver interesse. Nos anos após o desaparecimento de Bruno, homens estranhos passaram a me visitar ocasionalmente, sempre perguntando sobre ele. Eles me encontravam em lugares aleatórios e faziam perguntas incomuns. Sempre eram educados, mas nunca se identificavam. Não importa para onde minha mãe e eu nos mudássemos, eles nos encontravam. Certa vez, um professor substituto apareceu na minha aula de biologia no último ano do colégio e deu a aula normal, mas, no final do dia, me perguntou se eu tinha algum parente que trabalhava no governo e se eu conseguia me lembrar da cor favorita do meu tio. Em outra ocasião, na faculdade, a minha então namorada, agora noiva, e eu fomos a um bar para o aniversário de um amigo, e o barman continuava tentando me servir bebida alcoólica, e olha que eu não bebo.
E depois perguntou se eu já havia pensado em me mudar para Phoenix. Ele disse que um amigo chamado Bruno morava lá. E perguntou se eu já havia feito um mergulho. No final da noite, ele perguntou como estava minha mãe, usando o nome completo dela. Recentemente, enquanto corria em uma trilha na floresta perto de casa, na Califórnia, um homem de bicicleta parou e disse que eu parecia com um cara que ele conhecia. Bruno, alguém que ele conhecera na marinha. Ele mencionou que tinha perdido o contato e disse: a última vez que soube, ele estava vivendo no deserto ou algo assim, bem longe do oceano. Ele odiava o oceano. Respondi sarcasticamente que ele provavelmente tinha ido para Phoenix, e o rosto do cara ficou gelado como um peixe morto. Ele disse: é isso mesmo, ele tá mais feliz lá, eu tenho certeza. E então foi embora. Uma coisa que todas essas pessoas tinham em comum era o cheiro de produtos químicos, assim como o Dr. S. A ex-mulher de Bruno, Jill, uma vez me disse: o seu tio tinha bolhas no cérebro, e explicou que era um termo para dano cerebral causado pela descompressão contínua dos mergulhos. As coisas malucas que ele dizia eram resultado disso. A mistura de gases, a pressão e os espaços apertados, junto com o estresse do trabalho, poderiam realmente fazer um estrago na mente de uma pessoa. Mas pensando bem, Jill também trabalhava no governo. Foi assim que eles se conheceram. E, após o desaparecimento de Bruno, ela agiu como se mal lembrasse dele. Era quase como se ela quisesse que eu o visse como um maluco. E agora que penso nisso, ela também sempre cheirava a produtos químicos.